Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Pedro Cavaleiro Java para iniciantes. Hoje a gente vai mostrar como criar minhas próprias anotações de forma que o Spring Boot consiga entender, beleza? E a gente, para isso, então, vai brincar um pouco com a arquitetura hexagonal, tá bom? Não saio daí que o vídeo começa agora. Por que eu estou falando que vou falar um pouco de arquitetura hexagonal? É só um pequeno exemplo de uma arquitetura em que a gente pode trabalhar nos nossos códigos, né? Ele basicamente indica para que a gente separe as nossas aplicações em códigos. Os mais internos são o core da nossa aplicação e eles não podem depender de nada de frameworks, nada de tecnologia, porque eles simplesmente implementam a nossa aplicação, né? Eles têm os serviços, suas interfaces e tudo que tem aqui de fora é uma parte que trabalha com os frameworks e as tecnologias, como por exemplo controllers, browsers, consumers de brokers, etc., bancos de dados e tal. Então, cada coisa aqui na parte externa tem alguma dependência com tecnologia, só que dentro da minha aplicação não tem. O que significa? Significa que se eu sair colocando, criar um service e sair colocando o arroba service do Spring aqui, eu estou matando a minha arquitetura porque eu estou colocando informações de um framework dentro do meu código de negócio, tá? Então, como é que eu conseguiria, por exemplo, criar um meu serviço e fazer com que o Spring entenda essa notação que é interna minha, que ele não deveria entender, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso código. Por exemplo, aqui, digamos que aqui tenha o pessoal service, seja um service daquele lá. Esse arroba service aqui, se você for olhar, ele é um arroba service do Spring. Ou seja, eu estou dependendo de coisas do Spring aqui no meu código. E a gente já tinha comentado que esse arroba service, ele nada mais é do que um componente do Spring, um arroba component. A gente comentou isso no vídeo anterior, se vocês quiserem tá aqui nos cards, ok? Só que, como é que isso funciona dentro do Spring? Isso funciona basicamente com essa capacidade do Spring de entender anotações que ficam dentro de anotações. Uma meta-anotação, né? Uma anotação anotada com uma anotação. Se eu criar uma anotação, no caso ele criou service, e colocar ele como arroba component, o Spring vai saber, essa anotação service na realidade é um component, que é uma coisa que eu entendo, certo? Isso é um negócio bastante interessante. E tem esse outro cara que é o Alias4, que a gente vai falar dele também. Isso não funciona apenas com as anotações de Spring. Se você for olhar a arroba service, o arroba hash controller, como a gente comentou no vídeo anterior, que estão anotados, ó, e o Spring consegue entender essas anotações internas aqui dele, a gente também pode criar nossas anotações e o Spring também vai fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu criar, ao invés de eu usar o service do Spring aqui, eu quiser criar a minha anotação de service, né? Eu vou chamar de serviço, o meu serviço, só para diferenciar um pouco. E o Spring vai entender. Eu vou dizer que esse cara é Retention Runtime, porque precisa de informações dele em runtime, e só vai ser para tipos, ok? Então ele é o meu serviço. Aqui, uma anotação simples. Se você não sabe criar anotações ou não sabe o que é o Retention Target, eu também já criei um vídeo agora essa semana sobre annotations, então tá aí. Vou deixar aqui nos cards também para você, tá? É bem fácil de criar anotação. Você tá vendo aqui? Eu tô criando aqui agora para você ver. Então, nós vamos simplesmente fazer a mesma coisa que nós fizemos antes. Vou colocar o arroba service do Spring aqui dentro. E agora, o meu pessoal service não vai mais ter o service do Spring, vai ter o meu serviço. Tá vendo? Ou seja, aqui dentro do meu código não tem mais nenhuma interface, nenhum código do Spring, tá vendo? Ele tem um repositório, ele tem um componente, ele tem aqui só um construtor, métodos, tem. Se você olhar os imports da tem do Spring, vamos tirar. Se você olhar agora, os imports não tem nada de Spring. E vamos ver se funciona.
Eu vou dar play aqui. Aí, subiu em aplicação. Deixa eu ver se ele está rodando. Localhost. Pessoas. Pessoa. Ó, tá lá, tá funcionando. Porque o Pessoa Service ele estava exatamente buscando as pessoas do banco. Que é esse cara aqui. Listar, tá vendo? É esse cara aqui, ó. Listar, ok. Então a gente tem aqui uma listagem. E agora esse serviço não tem mais nada do Spring aqui. Certo? Tudo bem, tem essa anotação meu serviço. E essa anotação aqui, ela tem a anotação do Spring, tá? Por dentro dela. Mas a gente já tem a coisa bem mais limpa do que sair colocando todas as anotações aqui. Eu posso também poderia fazer a mesma coisa aqui para o controller, né? Imagina que eu queira tirar esse controller e chamar esse cara de inbound adapter, né? Que é o nome que ele dá aqui, inbound adapter. Então deixa eu criar aqui o inbound adapter, new annotation inbound adapter, também é type runtime. Vou dizer que esse cara é um @rest controller. Só que uma outra coisa que eu quero colocar aqui é que o @rest controller ele pode receber com um parâmetro, né, o nome da anotação, do alias dele, né? Tipo assim, esse cara vai ser pessoa controller, mas pode ser um outro nome. E ele pode passar aqui. Como é que eu faço para passar o valor que eu colocar na minha anotação para dentro desse cara? Para isso existe essa outra anotação chamada alias for lá dentro do Spring. Então, por exemplo, eu posso pegar esse cara aqui, tá? E aqui vai ser na realidade o REST controller. O que esse cara vai fazer? Eu tenho aqui então que esse meu inbound adapter pode receber como parâmetro um valor, que o default é vazio, né? Mas esse valor, quando o Spring lê e vê que esse cara é um REST controller, ele vai pegar esse cara que vai se tornar um alias para dentro desse cara aqui. Então, na hora que o Spring pegar esse valor, ele vai como se estivesse pegando esse valor dentro dessa anotação que ele está marcado. E eu posso fazer isso para várias anotações, para vários campos aqui dentro da minha anotação. Posso fazer a mesma coisa para muitos campos, tá ok? Ele consegue entender de uma maneira bem legal isso aí. E a gente consegue então criar anotações das mais diversas possíveis. Eu consigo, por exemplo, criar uma anotação que já tem algumas informações de default numa anotaçãozinha já montada, né? Para ficar mais fácil para mim. Que nem o próprio REST Controller né? O REST Controller, ele na realidade é uma junção de duas anotações, certo? Eu posso fazer isso nos meus códigos também, fica à vontade para trabalhar. E aí, ó, eu criei esse inbound adapter. Agora, o meu pessoal controller, eu posso trocar por inbound adapter. Certo? Esse request map eu posso fazer a mesma coisa, eu posso criar uma outra anotação que indique as mesmas coisas, ou que passe, ou que só passe o path, eu crio lá, eu posso chamar do jeito que eu quiser, para deixar o meu código mais limpo, mais independente de framework, né? De forma que depois, se eu precisar arrancar, eu só venho aqui as anotações, arranco aqueles caras, por exemplo, eu arranco esse cara aqui, né? Se eu tiver trocar de Spring para outro framework, eu posso arrancar esse cara e faço as implementações do outro framework, né? Sem precisar mexer nos meus códigos de inbound ou de serviços, etc. Né? Facilita bastante a minha vida. Vamos ver se funcionou. O DevTool já atualizou aqui. Então, se eu der um reload, ele vai continuar funcionando. Não deu problema nenhum eu ter trocado as anotações do Spring pelas minhas. Tá ok? Então, era esse o nosso vídeo. Era só uma
um exemplo de como criar as suas próprias anotações e fazer com que o Spring entenda, né? Muita gente, eu tenho certeza que não sabia que isso era possível, então agora está sabendo aí. Então, um grande abraço. Eu espero que, se você gostou, dê o seu like, se inscreva aqui no canal para que a gente continue crescendo e falando mais sobre Java, Spring, desenvolvimento de software em geral, ok? Então, um grande abraço e até a próxima!